Você quer saber uma coisa que realmente incomoda? A ideia de que todo sofrimento é culpa exclusiva de quem sofre. Frases como "você é o único responsável pela sua felicidade" ou "se está doendo, é porque você não evoluiu o suficiente". Essas frases parecem maduras, mas escondem algo profundamente cruel. Elas ignoram o contexto, ignoram a história, ignoram o ambiente em que cada pessoa foi formada. Existem situações objetivamente difíceis, situações que quebram o equilíbrio emocional de qualquer um. Perdas, abandonos, humilhações, violências silenciosas, injustiças que ninguém escolheu viver. Negar isso não é força emocional, é apenas transformar dor em culpa. Se é verdade que você não controla o mundo lá fora, também é verdade que algumas feridas não nasceram dentro de você. Elas vieram de fora, mas passaram a morar dentro. E a pergunta real não é como evitar sentir, mas como não ser prisioneiro daquilo que você sente. Porque nada do que acontece fora de você chega puro até dentro de você. Todo acontecimento passa por uma lente e essa lente é a sua história. O mesmo fato pode ser apenas um incômodo para alguém e uma ferida profunda para outra pessoa. Não porque uma é fraca, mas porque cada uma carrega experiências diferentes. Aquilo que dói demais no presente geralmente ativa algo antigo que nunca foi cuidado. Uma crítica pode soar como desprezo, um afastamento pode soar como abandono. Uma brincadeira pode soar como humilhação, não pelo que foi dito, mas pelo que foi reativado. Por isso, quando algo te desestabiliza profundamente, talvez a pergunta certa não seja por que isso aconteceu, mas sim o que isso desperta em mim que é maior do que o fato em si. Essa pergunta muda tudo porque transforma a dor automática em consciência. E consciência é o primeiro passo para deixar de ser refém das próprias emoções. Existe também uma armadilha silenciosa que mantém muita gente presa ao sofrimento. O uso constante do mas. Mas eu não merecia. Mas isso foi injusto. Mas não era para ter sido assim. O mas prolonga a dor porque prende você ao que não pode ser mudado. Enquanto você discute mentalmente com o passado, ele continua ocupando espaço dentro de você. Aceitar não significa concordar. Aceitar significa parar de sangrar por algo que já aconteceu. Muitas pessoas confundem a aceitação com fraqueza, quando na verdade é um ato profundo de lucidez. É reconhecer que o passado não pode ser editado, mas o impacto dele pode ser transformado. O sofrimento persiste quando a mente insiste em reviver aquilo que o corpo já sobreviveu. Você não está sofrendo porque lembra, mas porque revive emocionalmente cada vez que lembra. A memória não é neutra, ela carrega emoções que se repetem como um eco. E enquanto esse eco não é compreendido, ele continua governando suas reações no presente. Reagir não é o mesmo que escolher. Muitas respostas emocionais são automáticas. Elas surgem antes do pensamento porque foram treinadas ao longo do tempo. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido quando existe consciência suficiente. Isso não acontece de uma vez, acontece em pequenas pausas. A pausa entre o estímulo e a resposta é onde a liberdade começa a nascer. No início, essa pausa é quase imperceptível, mas com o tempo ela se expande. E quando você percebe, já não reage da mesma forma que antes. Não porque a dor desapareceu, mas porque ela deixou de comandar suas decisões. Maturidade emocional não é ausência de sentimento, é presença de consciência. É sentir sem se perder, é observar sem se julgar. A maioria das pessoas luta contra si mesma, quando na verdade precisa aprender a se escutar. Toda emoção carrega uma mensagem, mas nem toda emoção precisa ser obedecida. Quando você aprende a escutar sem reagir, algo muda silenciosamente dentro de você. Você deixa de ser arrastado pelo passado e começa a caminhar no presente. Esse processo não é rápido nem confortável, mas é o único caminho real para uma vida emocionalmente mais livre.
Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, talvez seja um sinal de que algo está mudando. Continue explorando essas ideias no seu ritmo, sem pressa, porque compreender a própria mente é um processo contínuo, não destino final. Se esse conteúdo provocou alguma reflexão em você, talvez não tenha sido por acaso. Aqui os vídeos não são feitos para distrair, mas para questionar silenciosamente. Se quiser continuar esse tipo de reflexão, você pode se juntar a esse espaço e seguir o canal é apenas uma forma simples de não perder os próximos.